Salve, salve, rapaziada. Ferrer na área, saca só. Imagina você acordar em outro mundo, ser treinado pelo mago mais forte de todos e com 5 anos já ser extremamente overpower. Pois é, rapaz, o nome desse anime é Hashinante Soriwa Naide Shou. Relaxa que esse nome estranho vai estar aqui na descrição do vídeo, então já dá aquela beiçada no like, se inscreve no canal, é de graça e me ajuda muito, pô. Então sem delongas, fiquem com o resumo aí, turma. Valeu! O anime começa com o nosso protagonista chegando em casa, após um dia de trabalho cansativo. Ele era um assalariado. E mesmo querendo dar aquela cochilada marota no sofá, ele não podia, pois tinha que fazer o rango. Ele faz aquela pancetinha carnuda, mas nem chega a dar uma bocanhada. Ele simplesmente dá uma pescada e acorda em outro mundo. Ele repara que estava em outro lugar e olha para uma bandeja de prata e vê seu reflexo. Sim, ele tinha renascido em outro mundo como uma criança. Ele vê aquela enorme festa e pensa, pô, estourei. Nasci numa família rica, não vou precisar fazer o Enem. Favela venceu, não vou trabalhar. Nosso prota até tenta acordar, achando que era um sonho, mas não, era a vida real. E seu pai do nada aparece para chamá-lo e apresentá-lo aos convidados. Ele estava no casamento do seu irmão, chamado Kurt. O nome do nosso protagonista nesse novo mundo é Wendelin von Beno Baumeister, mas vamos estar chamando ele de Well. E ele era o 8º filho de uma família nobre. Só que era uma família nobre quebrada. Então basicamente aquele casamento luxuoso era só para impressionar a família da noiva mesmo. Porque acabando a festa no dia seguinte, nosso prota já acorda e vê que azedou. Café da manhã é pão duro seco, no pelo, acompanhado de uma sopa aguada. Depois do café da manhã, o El começa a estudar os mapas daquele novo mundo, e entender onde realmente está. Mas ele vai para fora de casa e fica sabendo que alguns de seu irmão estão indo embora, já que somente o irmão mais velho vai herdar tudo da sua família. Eles estão vazando na intenção de virar aventureiros ou soldados. Após isso, nosso protagonista vai na biblioteca da casa dele, mexe numa estante e lê um papel que um tal cristal pode medir a aptidão com magia. Ele até desconfia no começo, achando que não existia isso e tudo mais. Mas para surpresa dele, quando ele põe a mão em cima da bola de cristal, a bola de cristal faz um brilho cabuloso, ou seja, ele tem aptidão mágica. Assim que ele ativa o cristal mágico, um homem de capa e cabelos loiros na floresta sente o poder do nosso protagonista. O El tenta então procurar mais alguns livros sobre magia, mas não encontra. E logo seu pai chega na sala e pede para ele ir na floresta pegar lenha. Chegando na floresta, nosso prota tenta até fazer alguns símbolos mágicos para soltar magia. E do nada, aquele loirinho aparece flutuando, falando que finalmente encontrou alguém com a mesma energia que ele. O El leva um susto, mas o loirinho o acalma e fala que ele é um mago. Seu nome é Alfred Rainford. Nisso acontece um deslizamento e uma pedra cai em cima de um javali gigante. O El tenta correr desesperado, mas o mago puxa ele pelo braço e pede a ele para tentar visualizar uma magia de vento. Alfred transfere mana para o nosso prota, que consegue soltar magia de vento no javali. E ele fica surpreso por ter conseguido soltar sua primeira magia. E coitado desse javali tentando voltar, né? O Alfred é muito overpower. Ele é um ex-mago da corte, do ducado de Blake Crowder. Seu objetivo é treinar o El, para que ele se torne um grande mago. Nosso prota até chega a falar que não tem dinheiro, mas Alfred logo diz que não precisa de dinheiro, e que ele só deseja ter um discípulo. Nosso protagonista diz então que fará de tudo para se tornar um excelente mago, e que conta com Alfred como seu professor. Eles combinam de iniciar os treinos no dia seguinte, mas Alfred pede que ele mantenha em segredo o uso de magia, pois se descobrirem, poderiam ter problemas na questão de herança da família dele, e poderia ser perigoso por ele ser uma criança. No dia seguinte eles começam um treinamento. A primeira coisa que o El irá aprender é sobre capacidade de mana. E com esse treinamento ele conseguirá ter uma capacidade de mana muito alta, assim como seu professor. Mas assim que eles conectam suas manas, Alfred vê que nosso protagonista já até superou sua capacidade, e ele ainda nem chegou no seu limite. E em poucos dias, o El já estava aprendendo magia avançada, para surpresa do seu professor, e conseguindo também um ótimo controle de magia, combinado com magia de rastreio. Ou seja, rapaziada, nosso protagonista já era brabo, bem novinho. De um tempo pra cá, o El começou a perceber que ultimamente seu irmão Kurt estava o vigiando, e que talvez ele esteja desconfiando sobre o uso de magia. E com isso ele estaria com medo de perder a posição de herdeiro. Chegando em casa, nosso protagonista diz que pretende se matricular na escola de aventureiro quando completar 12 anos. Mas seu pai logo cortou as asas do nosso prota, falando que a família estava dura, e já dizia o ditado, tá duro dorme. Mas conversando com seu professor, ele descobre que consegue pagar sua mensalidade na escola entrando em uma guilda mercantil,
e isso o deixa muito esperançoso. E agora Alfred decide então ensinar magia de voo ao nosso protagonista. Quando anoitece, Alfred está sofrendo de alguma forma, uma energia maligna está saindo de seu corpo fazendo sentir muita dor. E no dia seguinte ele diz ao El que amanhã seria sua última aula, pois ele já tinha aprendido todos os fundamentos, e que agora era só praticar para aperfeiçoar. Já mais tarde em casa, enquanto jantava, o pai do nosso protagonista diz a todos que há rumores, que tem um enunciador vivendo na floresta. Um tipo de morto-vivo que ainda tem consciência e aparência de um humano, com pele fria e pálida, e que consegue até mesmo conversar. Só que depois de um tempo eles se tornam uns zumbis, que atacam humanos para saciar sua fome. Nisso nosso protagonista já fica preocupado com Alfred, e parte em direção à floresta para estar contando a seu professor. E quando o encontra, ele o chama para se esconder na casa dele em segurança. Alfred percebe então que já estão sabendo, e decide contar ao nosso protagonista que ele é o enunciador. Nosso protagonista não quer acreditar nisso, mas Alfred explica a ele então, que há 5 anos atrás, ele foi até a Floresta Encantada, e então para proteger seu duque, ele teve que lutar contra um exército com mais de 2.000 monstros. E assim que a mana dele acabou, ele acabou sendo morto. Mas por ter um forte arrependimento, ele acabou se tornando um enunciador. E só quando cumprir seu desejo, um morto-vivo consegue seguir em frente. E o desejo dele era encontrar alguém para passar todo o seu conhecimento mágico. Ele só não esperava que seu discípulo seria uma criança de 5 anos, e por isso não contou que era um morto-vivo, para que o El não fugisse dele. Agora nosso querido Alfred vai passar seu último teste para o El como discípulo. Ele vai ensinar magia sagrada para nosso protagonista, e com isso, purificá-lo, para ele não se tornar um zumbi que ataca humanos. E caindo em lágrimas, o El purifica Alfred, sendo sua primeira e mais dolorosa despedida da vida. Nisso se passam 7 anos. Agora com 12 anos, nosso protagonista parte para a Academia de Aventureiros. E em sua primeira aula, ele se apresenta à classe. Mas por estar vivendo todos esses 7 anos sozinho, distante de interações sociais, meio que o nosso protagonista está perdidaço na comunicação. Então sua apresentação foi bizarra. E logo após as apresentações, o professor diz a todos que eles terão que em breve treinar em grupo. Então entrega um formulário aos alunos. Por ser o único bolsista de magia da turma toda, e os professores elogiarem sua magia falando que equivale a um aventureiro de primeira classe, todo mundo percebe que ele é overpower, e todos querem estar no grupo dele. O problema é que todos da classe pensam que nosso protagonista está sozinho por ser muito forte, e achar todos inúteis. Mas na verdade ele só está afastado porque ele está 7 anos sem fazer amizade mesmo. E na primeira aula de caça, todos pensavam que nosso prota ia estar avaliando quem fosse melhor para entrar pro grupo dele. Mas na sua vez de mostrar o que havia caçado, o El tira simplesmente um monte de animal da sacola mágica que Alfred lhe deu, deixando não só o tiozinho aí, mas todo mundo da classe dele espantado. E geral da sala dele basicamente jogou a toalha de poder entrar em seu grupo, né? Mas um único grupo não desistiu de surpreender nosso protagonista. Eles então vão até um local proibido da floresta para alunos, e para surpresa, eles encontram uma alcateia de lobos. O El, com magia de rastreio, percebe isso e parte para ajudar o grupo, pois eles estavam em apuros. E chegando lá, sem hesitar, ele já chega usando magia de rocha, acabando com os lobos e salvando seus colegas de classe. E depois do ocorrido, voltando para a escola, o grupo basicamente havia desistido de ser reconhecido pelo nosso prota. E então ficam sabendo pelo professor que toda a sua sala havia sido convidada pelo Duque para uma festa, mesmo que a maioria já sabia que essa festa era só pro Duque fazer contato com o nosso protagonista. Então muitos nem ficaram animados. No dia da festa, o Duque brota para falar com o El. Chegando perto, ele chama nosso protagonista para conversar a sós em outro lugar. Mas antes de ir, o El fala que aceita, mas só se os outros 3 membros do grupo dele for junto, deixando os colegas dele surpreso. Já em outra sala, o El conhece um mago da corte. Seu nome é Brantag Ringstedt, e ele era professor de Alfred. Ele então comenta que Alfred havia virado um enunciador, mas que há 7 anos atrás a presença dele havia sumido. Então questionou se nosso protagonista era seu discípulo, já que estava com sua bolsa mágica, tem um poder incrível e vem da mesma região que ele sumiu. E dizendo que sim, confirmando que era seu discípulo, esse mago curioso perguntou como havia sido seus últimos momentos. Nosso prota então conta que o purificou, e sabendo que Alfred havia partido em paz, ele agradece o El. Nosso prota também conta que na sacola mágica que Alfred lhe deu, havia suplemento militar para mais de 2.000 homens, que gostaria de estar devolvendo. E assim que devolveu, ele foi lá para fora, conversar com o pessoal da sua classe.
e fala que decide então entrar no grupo deles. Mas nisso, enquanto eles conversam, o Duque e o Mago retornam para falar com El. E para surpresa de todos, ele tinha recompensa por trazer o suprimento militar. E então, o Conde vai dar para ele simplesmente 1000 moedas de ouro, além de que Alfred tinha algumas terras, e ele ia receber também. Ou seja, agora sim a favela venceu, rapaziada. E eu vou ficando por aqui, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, gostou do vídeo, puder fazer a gentileza de deixar o like, vou ser muito grato. E caso não seja inscrito, tá ficando louco, não é possível. Se inscreve aí, carai. Bom, é isso então, rapaziada. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e tamo junto.